E aí, tudo bem? Olha, tem uma pergunta que tira o sono de muito empreendedor por aí, né? Como é que um monte de venda se transforma em lucro de verdade? Sabe, aquele dinheiro que paga as contas e, ufa, ainda sobra no final do mês? Bom, é exatamente esse mistério que a gente vai resolver hoje. Vamos começar com uma frase que, nossa, é super comum de ouvir e de pensar também. Estou vendendo muito, então com certeza estou lucrando. E poxa, parece lógico, né? O caixa tá entrando dinheiro, tem cliente chegando toda hora. A sensação é de sucesso. Pois é, mas aí vem a grande pegadinha, a pergunta que vale ouro. Faturamento é a mesma coisa que lucro? A resposta é um sonoro e direto não. E olha, confundir esses dois conceitos é, sem exagero, uma das armadilhas mais perigosas para a saúde de qualquer empresa. Então, para a gente organizar o raciocínio, nosso papo vai seguir um caminho bem simples. Primeiro, a gente desmonta essa ilusão do faturamento. Depois, vamos descobrir o que é esse tal de dia zero. Em seguida, vamos entender os 3 números essenciais para calcular isso, aplicar tudo num exemplo prático e, claro, fechar com estratégias para fazer o lucro aparecer mais cedo no mês. Vamos lá. Começando pela ilusão do faturamento. É aqui que a gente entende por que um caixa cheio pode, na verdade, estar escondendo um problemão. A ideia é bem simples, mas é crucial. Confundir o dinheiro que entra com o dinheiro que sobra é um erro clássico, mas muito perigoso. Pensa só, uma empresa pode faturar milhões, um número que impressiona qualquer um e mesmo assim fechar o mês no vermelho. O segredo para não cair nessa tá todo na gestão dos custos. Agora, encontrando o dia zero. Certo, já entendemos o problema, então vamos para a solução. Existe um conceito, uma ferramenta super poderosa, que mostra o momento exato do mês em que uma empresa para de só pagar conta e começa finalmente a ganhar dinheiro. O nome técnico para isso é ponto de equilíbrio, ou break-even point para os mais chegados no inglês. Imagina que é o placar de 0 a 0 da sua empresa. É aquele ponto em que tudo que foi vendido foi exatamente o suficiente para cobrir todos, eu disse todos, os custos. As contas estão pagas, ainda não tem lucro, mas o prejuízo também já era. Mas para ficar mais fácil de guardar, vamos chamar de dia zero. Pensa no dia zero como aquele dia do mês em que dá para respirar aliviado e dizer, ufa, contas pagas. Dali para frente, cada centavo que entra é lucro. É como cruzar a linha de chegada na corrida mensal contra os boletos. E é aqui que o conceito se torna super prático. Imagina que o dia zero de um negócio é o dia 25. O que isso quer dizer? Quer dizer que a empresa trabalhou 25 dias inteiros só para pagar as despesas. O lucro de verdade só deu as caras nos últimos 5 dias do mês. Então, qual que é a meta de qualquer pessoa que gere um negócio? Trazer esse dia zero o mais perto possível do dia primeiro. Beleza, vamos para os 3 números-chave. A pergunta agora é, como se calcula esse dia zero? A boa notícia é que a conta precisa de apenas 3 números. São os ingredientes básicos da nossa receita de lucratividade. O primeiro ingrediente, custos fixos. Sabe aquelas despesas que são tipo um reloginho, chegam todo mês, não importa o que aconteça, vendeu horrores, vendeu pouco, não vendeu nada, elas estão lá, firmes e fortes. São os custos que mantêm a estrutura do negócio de pé. É o caso do aluguel, dos salários da equipe, dos honorários do contador, das contas de internet, telefone, seguros, licenças de software, enfim, tudo aquilo que é a base para a operação funcionar. Segundo ingrediente, custos variáveis. Aqui a lógica é o contrário. Esses custos só existem se houver uma venda. Eles estão diretamente ligados ao produto ou serviço. Ou seja, quanto mais se vende, maior é o custo variável. Aqui a gente está falando, por exemplo, de matéria-prima, do custo do produto revendido, das comissões de venda, dos impostos sobre a venda, taxas de cartão de crédito, embalagem, frete. Se não tem venda, esse custo não existe. Simples assim. E agora, o terceiro ingrediente, que é a grande estrela da história. A arma secreta para entender a lucratividade. A margem de contribuição. O nome parece complicado, mas a ideia é super simples. É o dinheiro que sobra de cada venda depois de pagar os custos variáveis daquela venda específica. É esse troco de cada venda que vai se juntando para, no final, pagar todos os custos fixos. Parte 4. O modelo do ponto de equilíbrio. Bom, chega de teoria, né? Bora colocar esses números para trabalhar e ver como a mágica acontece na prática, com um exemplo bem pé no chão. Imagina uma lojinha de camisetas, tá? O preço de venda de cada camiseta é R$100. Para cada camiseta vendida, a loja tem um custo variável de R$60. Fazendo a conta, 100 menos 60 sobram R$40. Esses 40 são a margem de contribuição de cada peça. Para completar, a loja tem um custo fixo mensal de R$3.500. A fórmula para descobrir o ponto de equilíbrio é, olha,
Muito mais simples do que parece. É só pegar o valor total dos custos fixos e dividir pela margem de contribuição de uma única unidade. No nosso exemplo fica assim: R$ 3.500 de custo fixo dividido pelos R$ 40 que sobram de cada camiseta. A pergunta é, quantas camisetas precisam ser vendidas para zerar a conta? E o resultado é 88. O cálculo exato dá 87,5, mas como não dá para vender meia camiseta, a gente arredonda para cima. 88 camisetas. Isso significa que essa loja precisa vender 88 peças no mês só para pagar as contas. O lucro mesmo, aquele que vai para o bolso, só começa a aparecer a partir da venda da camiseta de número 89. Esse é o dia zero da loja, medido em produtos. Vamos para a última parte, alcançando o lucro mais rápido. Ok, agora que esse número mágico, 88, está na mesa, a pergunta muda. Como fazer para diminuir essa meta? Como alcançar o lucro antes? Existem 3 alavancas principais que podem ser acionadas. São as 3 estratégias clássicas, os pilares da gestão financeira. 1. Aumentar o preço de venda. 2. Reduzir os custos variáveis por produto. E 3. Enxugar os custos fixos. Mexer em qualquer uma delas ou numa combinação ajuda a antecipar a chegada do lucro. E olha só que impressionante o poder que essa análise dá. Vamos simular uma coisinha pequena. E se a loja aumentasse o preço em só R$ 10, passando a vender por R$ 110? A margem de contribuição subiria para R$ 50. Refazendo a conta, o ponto de equilíbrio, que era de 88, cai para 70 camisetas. É uma redução enorme. Uma decisão simples que faria o dia zero chegar bem mais cedo no mês. Então, resumindo, o que fica é um verdadeiro kit de ferramentas para gestão. Primeiro, entender de uma vez por todas que faturamento é diferente de lucro. Segundo, classificar os custos como fixos ou variáveis. Terceiro, calcular a margem de contribuição. Quarto, achar o ponto de equilíbrio. E o mais importante, usar tudo isso como estratégia para trazer o dia zero do negócio cada vez mais para o início do mês. E tudo isso leva a uma última reflexão, que na verdade é um chamado para a ação. Pensando em tudo isso, qual é o dia zero de um negócio? Descobrir esse número não é só um exercício de matemática, não. É o primeiro passo, talvez o mais importante, para transformar todo o esforço em resultado de verdade.